Fala, meus arretados, sejam arretados são paulinos ou não, é um prazer ter vocês aqui em mais um vídeo do canal. SPFC Arretado hoje vai falar do pré-jogo do São Paulo na Sul-Americana, né? Entre Tolima, na casa do Tolima, e o São Paulo. Hoje um vídeo mais curto, se você está chegando aqui no canal, eu vou fazer esse vídeo até em homenagem à minha sogra, que está falando que meus vídeos estão mais longos, para diminuir um pouco. A verdade é que o padrão aqui de nossos amigos, né, do YouTube que fazem esse comentário é que os vídeos pré-jogos eles são bem mais rápidos, né? Não tem muito o que falar. Além da escalação, a expectativa e os vídeos pós-jogos, você fala tudo que você viu em termos de escalação, em termos de decisão do treinador, de jogadores, quem foi melhor ou não, então tende a ser um pouquinho mais longo, beleza? Então eu vou passando já como de costume, né, o horário desse jogo. Esse jogo vai ser amanhã às 19 horas, então tem que ficar atento que é um jogo no horário mais cedo e vai ser transmitido ou pelo streaming da ESPN, que eu acho que é um pouco mais difícil, ou pela própria ESPN. Então, isso é o que foi divulgado aí na internet, né? Eu recomendo você confirmar, porque geralmente no dia, às vezes tem alguma mudança, mas se não, fica ligado às 19 horas na ESPN. Tá? Em termos de escalação, sendo bem rápido e objetivo, né? Eu vou deixar aqui a escalação. A minha escalação, o que eu imagino, é um time, mais ou menos o time que jogou contra o Ituano. Porque eu acho que ali do Dorival foi a partida melhor, né? Que o Dorival conseguiu montar esse time. Então, na zaga volta o Arboleda e o Rafinha, né? Rafinha jogando como lateral, né? Passando do meio campo, dando opção. Como eu imagino, tanto por poupar Arboleda e Rafinha, eu imagino que o São Paulo, nesse momento, está priorizando a Sul-Americana. E eu acho que até tem razão. É um campeonato que está mais definido, né? Você tem os jogos ali em termos de grupo e depois vai para o mata-mata. Então, como o Campeonato Brasileiro é um pouco mais longo, o São Paulo está dando uma segurada e a Copa do Brasil é jogo a jogo. Então, volta esses jogadores. Na defesa, eu acho que eu entrava ali com o Patrick Lanza. Eu falei que assim, além de não estar jogando bem na lateral, o Caio Paulista, eu acho que pelas sequências de jogos e como o jogo é fora, pode dar uma chance a esse menino, né? Não tem a pressão de jogar em casa. Então eu botaria ali ele. E a única diferença também ali no meio, eu tirava o Nestor, né? Eu falei até no link do pré-jogo, do pós-jogo contra o Curitiba, o Nestor, né, tá jogando em todas as posições, todos os jogos, e não tô vendo essa titularidade ser, né, justificada. Então, o que é que eu faria? No lugar do Nestor, eu colocava o Michel Araújo ou o Elton Rato. Eu acho que o Rato tá um pouquinho à frente aí, em termos de modelo de jogo do Dorival, mas não custa nada dar chance ao Michel Araújo na posição dele. O cara ali no meio, entrando mais na área, tem mais força física que o Nestor, também tem uma finalização melhor. Então, fecharia essa escalação, né, com o retorno do Marcos Paulo e o Luciano ali no ataque. Então, essa seria o time inicial. É óbvio que existem algumas alternativas, né? Primeiro porque talvez ele não entre com um jogador ou outro. Vamos dizer que ele entre com o Caio Paulista. E caso o São Paulo esteja vencendo, mesmo que 1-0, dá para tirar ele. Também se o São Paulo estiver vencendo, dá para tirar o Beraldo, botar o Diego Costa, dar uma segurada ali. Até porque tem que pensar que no próximo final de semana, no domingo, tem jogo contra o Internacional pelo Brasileiro. Então o Alisson que entrar, dependendo, tá cansado, tira o Alisson também. Então, assim, e o Erisson, né? É bom também deixar claro aqui, o Caleri não viaja, né? Então já vai ser um desfalque certo, mas há a possibilidade do Erisson jogar. Então, se o Erisson jogar, eu deixava mais para o segundo tempo ali, via como ficava essa escalação e entrava, e como estava se comportando os jogadores, entrava com o Erisson no segundo tempo. Outra coisa também interessante que eu queria ver é o pessoal da base, né? Eu vi que o Rodriguinho, que faz tempo que treina, né? Ali com o time, né, principal, veio da base, foi escalado nesse último jogo, mas eu acho que o Dorival tem que começar a botar esse pessoal mais da base. Eu não sei se vocês tiverem informação do Caio Matheus, que era um jogador franzino, muito rápido. Eu sei que ele estava machucado, mas para mim já tinha feito a transição, estava para voltar. Então, assim, se tiver condições, é outro cara que pode colocar. É bom eu pontuar até uma coisa interessante que eu vi essa semana, né? O pessoal falando que talvez o Patrick Lanza, voltando a ele, não tivesse, né, preparado para jogar. E eu vou lembrar, e aí eu sempre falo, né, é interessante esses especialistas, pessoal que acompanha futebol, que ano passado São Paulo tinha dois zagueiros da base que entraram
bem, principalmente o Luizão. É um jogador muito forte, alto, tinha um bom passe com a canhota. Eu lembro que ele fez uma partida com o Palmeiras muito boa. E aí depois botaram o Beraldo. Ano passado o Beraldo jogou poucos jogos, 3 jogos no final do ano. E quando ele entrou, o pessoal falou também, eu acho que não está preparado. E assim, em menos de 4, 5, 6 meses, o Beraldo tá aí jogando com times da Europa atrás dele, né? O pessoal já imaginando como jogador de seleção. Então, assim, não tem jeito, pessoal. Né? Tem que botar a garotada para jogar, para entender que a condição física é diferente, que o nível velocidade, né? De condição física é outra coisa, né? Entender jogadas de outros jogadores. Então, tem que botar para jogar para ir desenvolvendo. Não adianta segurar muito o jogador até mais de 20 anos, segurar muito, porque senão vai entrar ali e não vai conseguir, né, desenvolver. Claro que tem toda a pressão do São Paulo, mas o exemplo claro é o Beraldo. Né? Por mais que a gente vive esse momento ruim, ele desempenhou um excelente futebol. Né? Então é basicamente isso que tinha para a gente falar. Eu acho que o São Paulo tem como sair com um bom resultado. Falando um pouco sobre o Tolima é o segundo colocado, né? Tem 3 pontos, o São Paulo tem 6 nessa chave. Então, se vamos dizer que São Paulo ganhe, né? Faça 9 pontos. São Paulo praticamente encaminha sua classificação, porque vai enfrentar o Puerto Cabelo de novo, não imaginamos que vai perder. E ainda o Tigres, se o São Paulo ganha do Tigre fora, pode conseguir um bom resultado em casa. Então, talvez pelo menos um empate, né, fazendo os 7 pontos e deixando o Tolima com 4, o São Paulo encaminha bem a sua classificação. Beleza? Então é isso que a gente tem para falar para hoje. Se você gostou do vídeo, curta, né? Também compartilhe com seus amigos e com todos os seus familiares. E aí eu vou deixar aqui também, quando eu divulgar, né? Eu fiz uma conta do TikTok. A gente vai divulgar um pouco dos vídeos, tentando, né? Só uns resumos dos vídeos que acontecem aqui, para tentar atrair, né? E um pouco de mais público e o canal crescer. Beleza? Então, uma excelente noite para vocês.